Muito bem, gente. Nós estamos aqui hoje. Vamos gravar um programa, falar um assunto maravilhoso. Estamos aqui com a Heloísa Rosa, veio para o Brasil fazer algumas atividades do ministério e eu lá vindo aqui no escritório. Nós aproveitamos aqui para gravar alguma coisa. Vamos gravar um assunto hoje maravilhoso. Nós vamos falar sobre um assunto sobre morte, tá? Então, você já vai ficando esperto aí, pega a sua Bíblia, pega uma coisa, uma caneta, um papel para anotar aí. Nós vamos falar sobre esse assunto. Elô, dá um oi aí. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui em família, tirando esse tempo aqui para estar com a Fati, com o Grubert e com certeza não poderia deixar de a gente ter essa parceria, gravar alguma coisa, dividir, compartilhar a vida com vocês, né? A palavra de Deus. Então, muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, gente. Eu acho que é um assunto que a gente nasceu, tem que viver esse assunto, a morte, né? É um assunto que quase ninguém gosta de falar. É um dos assuntos mais citados na Bíblia. É um assunto que talvez a gente busca conhecer menos, porque é um assunto que a gente nunca quer enfrentar. As coisas mais difíceis, ou talvez as coisas mais reais da vida é o que a gente menos gosta de enfrentar. Mas vamos começar aqui, iniciar alguma coisa nesse assunto. A morte, ela entrou pelo pecado, né? O pecado conduziu à morte, ou seja, a morte é uma separação de Deus, eu creio. E é interessante, Elô, que eu sempre tenho falado com algumas pessoas, para muita gente, que talvez a gente sempre olha a morte como uma tragédia porque a gente não entende muito sobre a vida, né? Se fosse entender melhor sobre a vida, a gente entenderia melhor sobre a morte. Então, vou pegar um texto de Eclesiastes para a gente começar. Vamos começar com a palavra de Deus para não ter achismos, né? Em Eclesiastes 7:2, que é o texto do pregador, do sábio, né? Diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Eu creio, Elô, que assim, se a gente fosse entender melhor a vida, realmente a morte deveria ter celebrado de uma outra forma, porque alguém que viveu a vida intensamente em obediência a Deus, a morte seria o prêmio, né? Seria uma recompensa e não uma tragédia. Eu acho que pela separação de Deus desde o primeiro homem, a primeira família lá no Éden, Adão e Eva, então tudo em termos de morte se tornou uma tragédia, mas eu acho mais pelo pecado e mais pela separação. Antes de nós começarmos aqui essa live, eu estava pensando exatamente nesse texto, né? Onde a Bíblia fala que é melhor você ir num lugar onde tem luto, porque aí você repensa sobre a vida. É incrível como Deus está sempre tentando nos levar para uma... Será que eu posso chamar de racionalidade, de alguma forma? Acho que é uma consciência talvez mais profunda, então, mas também pontuar, né, coisas que realmente precisam ser pontuadas, porque, como você disse, não adianta a gente fugir, uma hora a gente vai ter que enfrentar. E se então nós somos destinados a enfrentar isso, como enfrentar? Qual tipo de atitude que eu e você devemos ter? E eu acho que aí é que entra essa questão que você está falando, Gruber. Quanto mais perto de Deus, mais sentido a vida tem, mais sentido a partida tem. Quanto menos longe de Deus, a consciência de pecado, de culpa, vai fazendo com que a morte seja o bicho-papão mais tenebroso e pior do que ela realmente deve ser. Porque eu acredito que ela é um verdadeiro quinhão nas mãos de Satanás para assustar, aprisionar pessoas, levar pessoas às drogas, homicídios e todo tipo de maldade, porque se já não temos vida em Deus, então para que ter vida aqui? Então as pessoas acabam não tendo uma vida eterna e também prejudicando essa vida aqui, levando em consideração essa falta de consciência, né, para com a vida e para com a morte. Então é muito sério esse assunto, né, o que você falou. Geralmente a gente corre da casa do luto, a gente quer ir para a festa, né? Nada contra a festa também, Claro. né?
Deus é um Deus de festa, foi Ele que ensinou Israel a celebrar as festas dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo, mas, no entanto, nós temos que repensar sobre esse assunto e ter realmente uma fé viva nisso. Isso ficou bem claro para mim quando eu perdi minha mãe, foi muito difícil, Gruber. Eu achava que eu era crente, gente, mas quando eu perdi minha mãe, é que eu passei por um profundo vale e eu comecei a questionar de uma forma positiva, por que eu creio no que eu creio, por que eu acredito no que eu acredito, por que eu penso no que eu penso, né? E eu tive realmente muitos insights assim quando isso aconteceu. Interessante que em 2018 eu passei por uma situação, e eu sempre falo que eu cruzei a linha. Eu acho que existe uma linha da vida e uma linha que fisicamente você morre, né? Então, 2018 eu passei, já contei isso algumas vezes, sobre uma doença que eu tive e, para mim, eu achei que eu já tinha vencido meu tempo na Terra, chamei minha família, falei sobre a minha partida, uma coisa bem séria. Então, eu acho que assim, eu cruzei a linha pelas dificuldades, pelas dores que eu sentia e pelo entendimento da minha partida, eu achei que melhor era morrer. Uau. E é interessante que a gente... a experiência que eu tenho, não uso isso como doutrina, porque eu acho que assim, a nossa experiência se encaixa dentro da doutrina. Sim. E não a nossa experiência faz uma doutrina bíblica, mas é interessante que assim, nesses dias foram dias muito pensativos para mim, que eu ficava pensando, como eu vou falar para minha família? Ou seja, e como eu vou falar a última mensagem? Qual é a minha última mensagem que eu vou dizer? A última frase para a esposa, né? Qual a última frase para as pessoas mais próximas? O que eu vou dizer? Qual é a frase que, tipo, eles vão se lembrar de mim? E depois de analisar, pensar muito sobre isso, eu entendi uma coisa, que não existe essa frase, Elô. Até porque, biblicamente, não tem isso. Deus ministrou muito no meu coração que existe uma vida. Então, no momento que você encontra o propósito de Deus o dia a dia, você acaba encontrando a morte. No propósito você encontra a morte que antes era talvez a extensão da vida, ou a plenitude da sua vida, que era trevas, que você não tinha luz. Mas quando você encontra a luz, que é Jesus, e encontra o propósito divino, eu acho que aí você não vai, no último momento da vida, ter uma frase impactante. Eu acho que você vai dia a dia morrendo para a morte. Você vai compreendendo o processo da vida, o processo do chamamento de Deus, o processo do propósito divino, e aí eu acho que a gente fica muito semelhante, deveria ficar muito semelhante a que Paulo fala, né? Paulo ainda tinha vida física quando ele já entendeu que ia ser decapitado, e ele diz, então, eu vou ser oferecido como uma oferta ao Senhor. Mas ele falou, em termos de propósito, eu já cumpri tudo. Então, Paulo não teve medo da morte, ele não teve uma frase assim, olha, eu queria deixar essa sentença. Ele diz, não, eu tive uma vida, né? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Sim. Ou seja, ele diz, a minha experiência de vida, do dia que eu encontrei Jesus até a minha morte, é uma vida com Deus. Então, a morte para ele era um celebrar, né? Um celebrar. Ele achava que tipo assim, tudo que ele creu, acreditou na vida, ia chegar no apogeu, no ápice de todas as coisas, né? Aquele Cristo que se revelou a ele agora por momentos, e que não pôde se revelar pessoalmente por causa da carne, ia se revelar pessoalmente agora, Paulo, né? Então, também para nós, eu acho que quando a gente olha esse assunto morte, não é uma coisa tenebrosa, né? Eu acho que quem não tem Deus, eu acho que é terrível, porque a pessoa não tem certeza de nada do outro lado, né? Do outro lado ela não tem, porque a gente talvez sempre usa essas sentenças, essas frases, né? Do outro lado da vida, vida após morte, né? Então, com Cristo, eu acho que você vai dia a dia encontrando, perdendo a morte, encontrando a vida, até que chega o ápice, a recompensa de tudo, né? E é o que o pregador diz. Então, quando a gente entende um pouco sobre isso, eu acho que emocionalmente as pessoas vão sempre ser afetadas na partida de alguém, quer seja para uma
morte ou uma viagem, porque emocionalmente existe esse elo de ligação. Mas assim, não deve de ser uma tristeza, um desespero, uma tragédia. A morte, ao menos para um cristão, tem que ser uma coisa boa, né? E essa questão, quando você fala de partida, a gente geralmente quer ter as pessoas para sempre do nosso lado. A gente vive um romance, assim, né? Parece... Eu acredito que é isso que a Bíblia fala, que Deus colocou dentro do coração do homem, da humanidade, a eternidade. Porque quem a gente ama, a gente quer para sempre. Só que essas pessoas não vão ficar para sempre. Você vê uma criança, né? A Anne já tem 5 anos, o George já tem 9, né? E você vai perdendo as pessoas ao longo da vida, ao longo, né, da história. E, na verdade, e é o que Cristo fala, se você quer achar a sua vida, você tem que entregar. E eu acredito que se a gente quer achar os outros também, a gente vai precisar entregar essas pessoas na mão de Deus de alguma forma. Quando a gente fala da morte, tem muita gente que, né, o pai partiu, a mãe partiu, mas essas pessoas não deixam partir emocionalmente, né, Gruber? Claro. Quantas pessoas ficam remoendo, ficam chorando? Eu conheço um rapaz hoje que ele perdeu uma esposa e ele viveu por quase 10 anos super bem com ela. Mas até hoje, já passou 10 anos, se você tocar no nome dela, ele começa a chorar. É interessante, ele chora, é uma coisa incrível. Você falou uma coisa interessante que a gente deveria compreender também as fases da vida. Eu acho assim, meu pensamento bíblico, o meu entendimento hermenêutico da Bíblia é assim, você não vai ter uma criança sempre criança, ela é uma fase. Depois você vai ter ele jovem, adolescente, jovem, adulto, e você vai viver cada fase. Mas eu acho que quando você compreende exatamente isso, leva a sua família a Cristo, você nunca vai se separar delas. Sim, é a única forma. É a única forma. Você talvez não vai conviver eternamente com aquela fase. Sim. Mas a morte é uma maneira de você ficar eterno com as pessoas em Cristo. Porque então a gente não vai viver a fase para sempre do casamento. Exatamente. Mas uma vez que aquele casamento conheceu Jesus, viveu, eternamente eles estão com Deus. Exatamente. Os filhos, mesma coisa. Isso é maravilhoso. Né? Eu acho que isso é esclarecedor, né? Você estava falando uma coisinha antes aqui, que eu falei, você, por exemplo, você e a Fátima são fontes de inspiração para mim, né? E eu vejo você sempre falando, nossa, quando você chegar na minha idade, você vai ver que essa fase da Anne é boa, tem que aproveitar. Me explica uma coisa, por que quando a gente é jovem, a gente não acredita nisso que os mais velhos falam? Parece que a gente tem que viver aquela fase para dizer, meu Deus, era verdade. O que eles falavam, a gente vê isso no casamento, quando as pessoas falam, quando casar, vai mudar tudo. Aí você, não sei. Aí quando casa, você fala, nossa, é verdade. Aí quando vai ter filho, eles falam, olha, quando você tiver filho, você vai ver que vai mudar tudo. Só que parece que existe uma névoa, né? Muitas vezes assim, pra gente não acreditar nisso. O que você acha disso? Uma proteção psicológica do ser humano também, Elô, pra não entrar numa fase que ele não... Que ele não tá nela ainda, né? Não tá nela, né? Eu acho que... Às vezes eu acho que... Se preparar para ela é importante. Se preparar para uma fase. É igual a morte. Nós não estamos nela, então nós não queremos nem ouvir dela, falar sobre ela. Então nós nos preparamos psicologicamente, né? É uma forma de evitar, né? Você pode ver que uma pessoa, ela vai viver 80, 90, alguns, como eu, vão viver um pouco mais de 100 anos. Mas 150. a pessoa, quando ela tem 30 anos, ela não fica pensando como 90. Se um de 90 deu um conselho para 30, a gente não sabe se é ignorância ou se é porque tem que ser assim a vida. Ele tem que passar e ter suas próprias experiências, né, gente? É uma coisa difícil. Se preparar, eu acho que se preparar é uma coisa importante, né? Ontem nós estávamos falando sobre alguns assuntos, né? Que, tipo assim, se eu fosse criar hoje meus filhos, criaria de forma diferente, porque eu não instruí eles corretamente, não sabia fazer isso, né? Você só dá aquilo que você tem. Sim. Mas eu acho que está muito também nessa questão de proteção. Eu não quero pensar sobre o casamento, então o erro é não se preparar. Entendi. Talvez não agir como casado, que não é. Mas se preparar para isso segredo, é interessante, eu acho. Então, quando a gente fala de morte e vida... Tem que se preparar. Tem que se preparar. E aí, o caminho o primeiro caminho, eu acho que de todos, é encontrar Jesus, ter essa experiência com Jesus. Sim. Esse é o mais importante. Né? Isso aí você quebra o ciclo
do medo, o ciclo da separação de Deus, as maldições, tudo aquilo que era trevas, você encontra em Jesus. Porque é interessante que o primeiro homem, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, foram eles que introduziram o pecado e a morte. Ou seja, a morte é uma separação de Deus. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas, é muito comum isso dentro da igreja, até num conceito errado cristão, de que a gente atormenta as pessoas com o inferno, né? Olha, cuidado com o inferno, cuidado. A maior tragédia não é o inferno, a maior tragédia é a separação de Deus. Porque quando Deus já sabia que o diabo tinha caído, que o diabo já tinha sido criado, o inferno criado por diabo e seus anjos, mas Deus não disse isso para Adão, cuidado com o inferno, ele disse cuidado para não errar, não peca, porque a separação que é a tragédia. Então, o que trouxe a tragédia para nós não é o inferno. Esse já tinha sido criado por diabo e seus anjos. O que trouxe a tragédia foi o pecado. E Jesus, ele venceu a morte, venceu o pecado. E a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, aquilo que estava em trevas viu uma grande luz. É uma questão de a gente poder voltar à vida eterna de novo. Aquela separação eterna de Deus em Cristo Jesus, ela acaba. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, ele diz que tudo aquilo que era nossa história que a gente constrói sem Deus, ela precisa convergir em Cristo. E Cristo vai dizer depois, através do Evangelho de João, quando João diz assim, Jesus dizendo a respeito dele mesmo, quando eu for levantado entre os céus e a terra, ou seja, na crucificação, eu atrairei todos a mim. Então, nós precisamos ir com a nossa morte, ter uma experiência convergir em Cristo para nascer de novo para a vida, né? Para ter uma redenção. Então, ali Paulo está dizendo o seguinte: você precisa, com a sua história que você construísse em Deus, com medo, com condenações, com separação, e um plano separado de Deus, e aí chega aquele plano que todo mundo chega até o dia da conversão, frustração, porque ele construiu nada, uma e viveu sem Deus. Da areia, né? Exatamente. Aí é que precisa convergir em Cristo, porque Deus absorve a nossa morte em Cristo. Deus absorve a nossa separação. E aí a Bíblia diz que nasce uma eleição. Porque a história nossa é que nós construímos no primeiro Adão, que é uma alma vivente, por ele entrou o pecado. E a nossa eleição é em Cristo, que se pelo primeiro Adão entrou a morte e o pecado, pelo segundo entrou o perdão e a vida. E então o primeiro é uma alma vivente, o segundo é um espírito vivificador. Então, é interessante que essa experiência, todas as pessoas que nascem de novo, pode ser a pessoa mais boazinha, segundo os padrões morais e sociais da terra, ao mais maldoso, ele vai ter uma experiência de perdão. Ele vai ter uma experiência de Deus absorver aquele estado dele e dar um novo estado. Né? É um milagre. É um milagre, é um milagre. É um milagre, o maior de todos os milagres. Então, eu acho que o ponto de partida de você começar a ter uma renúncia de medo e entender que existe uma vida eterna, escapar da morte, é essa experiência com Cristo Jesus, né? Não sei, eu sempre recordo da minha experiência, mas a gente vê todo mundo contando a experiência e que a gente nunca vai poder falar, talvez com palavras, o que a gente sentiu. Porque é difícil explicar um milagre desse. Eu acho que não há língua na terra que consiga achar uma tradução de palavras para explicar a experiência. A gente define, mas assim, eu lembro assim, um dia que eu fui na igreja, eu fui porque eu queria morrer, depressivo, 25 anos de idade, não é uma idade para isso, mas assim, não queria mais viver. E aí eu tive uma experiência. Em um segundo você é a pessoa mais condenada da terra, em um segundo depois, quando você se entrega para Jesus, você é a pessoa mais perdoada que pode existir. Aquele medo, aquela angústia, aquele horror, tudo aquilo sai porque aquilo Deus absorve. Não é uma borracha que Deus simplesmente perdoa. Deus absorve isso, né? Porque a Bíblia diz, Isaías, quando profetizou, ele diz que ele carregou, ele levou sobre ele. Então Deus tem condições de absorver isso. É a capacidade de retirar o peso, né? Exatamente. Esses dias estava em casa assistindo um seriado lá, que é o Chosen,
E aí o primeiro fala de Nicodemos, conta uma história, né, de Nicodemos, que era um fariseu, um mestre ali. E ele então é chamado pelos seus discípulos para repreender um demônio de uma certa mulher. E eu achei incrível demais como eles construíram aquilo, porque é uma verdade. E então os discípulos dele chamam ele e falam: olha, você vai ter que exorcizar uma mulher que está cheia de demônios. E nessa altura da história, Nicodemos não tinha conhecido Cristo ainda não tinha se revelado, e de repente era aquela mulher, Maria Madalena, que carregava quantos demônios ali, né? Mais de uma legião de demônios. E então ele começa, é muito engraçado como eles colocaram, porque era uma verdade, eles começam a colocar alguns incensos, algumas coisas, e falar em nome dos profetas antigos para ver se o demônio saía. E é incrível, porque eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, antes de Jesus, quem ia levar as nossas cargas? Que demônio que iria sair? Em nome de Isaías? Em nome de Moisés? Não, querido, é só ele que tem essa autoridade. O Gruber acabou de dizer que Deus absorve a morte em Cristo Jesus, retira esse peso, retira a culpa do pecado, porque acho que não é só o pecado que traz essa mazela para o ser humano. Davi fala que o Senhor perdoou a culpa do pecado. Acho que além do pecado, existem umas cargas que vêm adicionadas a ele, que é uma coisa assim que arrasta qualquer alma para o inferno. Então, antes de Cristo, quem nós íamos pedir perdão em direção a Deus? Um sacerdote que tinha que ficar toda vez se purificando porque não era perfeito? Quando a gente olha essa realidade, não tem como não adorar Jesus, gente. Jesus foi o sacerdote perfeito e ele retira a culpa do pecado, ele retira o pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E ele nos reconecta com Deus e expulsa o demônio, o único que tem autoridade, porque quando ele chega para Maria Madalena e fala: olha, está perdoado seus pecados, e repreende o demônio sai, porque ele é o Todo-Poderoso. Então eu acredito que estar ligado a Cristo, Gruber, é uma das melhores formas de a gente poder enfrentar o que um dia todos nós iremos enfrentar. É a melhor forma, né? É a única forma. É a melhor forma. É interessante que a gente olha na prática, né? Quando Jesus estava caminhando, os discípulos, os demônios também, sempre gritavam, né? Por que se veio nos atormentar, Filho de Deus? Porque Jesus, ele não havia pecado, o espírito dele tinha a luz de Deus. Sim. E aí a gente olha assim, quando você nasce de novo, é muito comum quando a gente vai expulsar demônio, pessoas caírem endemoniadas na frente de um crente que é luz, os demônios, as pessoas não conseguem ficar com os olhos abertos. Exatamente por causa da luz que nós temos agora em Cristo. Não é simplesmente ser membro de uma igreja, não é nada disso, não. É nascer de novo mesmo. Porque a Bíblia diz, né, no Evangelho de João, que Jesus veio para o que para os seus, mas os seus não o receberam. E muita gente traduz isso como se ele veio só para os judeus. Jesus não veio para isso. O seu significava para aqueles que... Todos aqueles que ao qual foram criaturas de Deus, foram criados em Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para alguns, ele veio para todos. E a Bíblia diz, mas nem todos o receberam. Então aí é uma decisão pessoal. Sim. Agora, tantos quantos o receberam, o Evangelho continua dizendo assim, esses Deus deu o poder, aí é um milagre. Não é uma religião. É um poder de serem feitos filhos de Deus. Acontece algo no espírito do ser humano. De toda a criação que Deus fez, de todo o universo, a única coisa, a menos que a Bíblia registra, que Deus pode habitar dentro o ser humano. Deus pode habitar na plenitude dentro de um ser humano, e um ser humano pode habitar na plenitude dentro de Deus. Privilégio, então isso é um milagre, e aí não há força, né? E um assunto que nós começamos aqui, a morte, ela veio nessa redenção em Cristo Jesus. Porque Jesus venceu, ele não sendo pecado, não pecou, mas se tornando o nosso pecado, e a Bíblia diz que Deus o ressuscitou através do Espírito Santo, Paulo vai dizer isso aos Romanos depois. Se o Espírito de Cristo habita em vós, ele também vivificará vocês. Então, a importância disso, eu creio assim que nós somos pouco ensinados, mas deveríamos ter mais ensinado, que o dia que nascemos de novo, houve uma vitória sobre a morte. Sim.
o dia que ela nos alcançar fisicamente, ela nunca mais nos alcança espiritualmente. Amém. Porque eternamente nós tivemos um encontro com o Senhor. Nós já passamos da morte para a vida. Naquele dia que nós nos convertemos. Aquele dia foi o dia da redenção. Maravilhoso. Depois é uma caminhada, né? Um processo de santificação. Você está falando sobre paternidade, porque quando você fala de filho, não tem como não lembrar de paternidade. Eu tenho, né, eu nasci no lar cristão e minha caminhada com Cristo tem, graças a Deus, tem sido perseverante. Aí a gente vai se aprofundando por causa da graça dele, não é por causa da gente. Mas eu considero assim que eu tenho evoluído durante esses anos todos, né, que eu tenho caminhado. E o que eu percebo é que a gente acha que é por causa da idade, mas eu percebo que é por causa da fé. A fé é como um vinho, que ela, quanto mais velho vai ficando, melhor vai ficando, você vai ficando mais perto de Deus. E quando a gente lembra daquele versículo que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e você pensa na morte, mas na verdade você sabe que você está dentro de uma construção que o seu pai tem controle, fica muito mais fácil você relaxar, você ficar de boa, você não desesperar e você saber que se você for, tá tudo bem, que Deus vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, que Ele é o dono de tudo. Então, Gruber, eu quero até te fazer uma pergunta, você concorda com essa fala de que quanto mais perto da paternidade de Deus, porque você trouxe um versículo maravilhoso, você falou, mas tantos quantos aqueles que receberam Ele, Deus deu o poder de se tornar filho. Então, assim, quando você é filho, o negócio muda. Então, peraí, eu não sou só uma criatura que estou destinada ao inferno ou morrer sem pai, sem amparo, sem proteção, não. Então, essa visão arcaica, caída, ela vai sendo, né, extirpada e você vai se aproximando do Pai das luzes, como a palavra fala, né? Da onde vem toda a bondade, divindade, de onde vem os nossos dons, inclusive. Mas então esse amor de pai vai tirando o pavor da vida, o pavor da morte, o pavor das circunstâncias que você pode enfrentar. E eu acho que, na verdade, as tribulações que nós passamos é uma grande fonte para nos levar a depender desse pai. Né? Porque cada vez que a gente para de temer diante das tribulações, você fala, não, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Esse verdadeiro amor vai sendo construído tão grande dentro de você que aí o diabo vai te odiar, porque você não vai ter medo da morte. Ele gosta que os crentes tenham medo da morte. Que no Salmos 23 é um prenúncio falado dentro da antiga aliança, né? Da antiga aliança. Mas como Cristo, ele é a pessoa mais importante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo ele é o prometido, né? A aliança, Deus prometida, perfeita. No Novo Testamento ele é vindo. Então o Salmos 23 está falando exatamente desse encontro extraordinário, né? Claro que numa figura de pastor, o Senhor é meu pastor, então um encontro com Deus, esse encontro com Deus, e aí depois vai dizendo, né? Vai chegando lá, vai dizer assim, no vale da sombra da morte, quer dizer, todos vamos passar por esse ambiente, mas ali ele não vai abandonar a gente, né? Então, tipo assim, Deus está ali porque Deus, ele nunca mais se separa da gente, nem a gente dele. Maravilhoso. Fisicamente nós vamos morrer porque herdamos essa herança física dos nossos pais Adão, e um dia vamos ter ressurreição no nosso corpo. E a Bíblia diz que aí tudo, a mar, o Hades, todas essas coisas vão devolver os corpos mortos, porque eles precisam ou passar por um julgamento, ou quem vai passar por uma redenção eterna, que entrou na aliança em Cristo Jesus, vai receber um corpo glorificado. E aí não tem mais natureza pecaminosa, porque ele foi glorificado em Deus. Mas nós nunca mais nos separamos de Deus, Elô. Nunca mais nos separamos em Deus. Vitória. Não. O dia que nascemos de novo, agora é preciso cada vez entrar mais dentro dessa presença de Deus. Descanso. Exatamente. Por isso que João vai dizer que quem entra mais em Deus lança fora o medo, porque você vai tendo uma consciência. Como que a gente poderia falar sobre isso? É como luz e trevas, né? Trevas é uma ausência de luz. Cada vez que a luz vai chegando, mas aqui no estúdio a gente tem várias luzes, vocês não estão percebendo, mas nós estamos dentro de uma luz que a gente está usando
30% da capacidade da luz. Se a gente aumentasse a luz aqui, definiria mais a gente, mais coisas aqui. Então, sim, cada vez que você entra mais em Deus, mais definido você mais fica. Definido você fica, sem sombra de dúvida. É muito simples a comparação. Maravilhoso. É até simplista, mas ela é... Por isso que a gente precisa dessa relação com Deus, e relacionamento com Deus. A palavra, o culto, a adoração, as orações, tudo isso é uma espécie de lavar aquilo que tenta fazer uma membrana e que a gente não perceba exatamente a nossa recompensa, exatamente a eternidade. Se a gente tiver cada vez mais uma consciência viva da eternidade, os nossos comportamentos mudam 100% aqui. Né? Então, para a gente mudar hoje, se você quer mudar de vida, peça a Deus para que te dê uma consciência do que está por vir, da eternidade, porque isso, a eternidade, a consciência da eternidade vai comandar a sua vida aqui embaixo, né? Então, eu estava até... são tantos assuntos, né, relacionados a isso, né, Gruber? Demais. Eu estava falando um pouquinho aqui antes sobre essa questão, Gruber, que o diabo gosta que muita gente tenha medo da morte porque vira fantoche na mão dele, né? Claro. A gente percebe que pessoas que não têm temor a Deus, elas falam assim, mas eu vou morrer mesmo, então qual o problema de eu fazer isso, de eu fazer aquilo, né? Mas por quê? Porque tem uma visão errada, equivocada, tanto sobre a vida quanto da morte, né? Então leva as coisas na brincadeira e não tem essa consciência da eternidade, né? Isso não é para trazer tristeza no nosso coração, claro, sabe, que não. gente? Billy Graham fala uma coisa muito isso interessante. Isso é para trazer alegria, né? Um dos livros do Billy Graham, não lembro qual deles, mas tem um dos capítulos, ele diz assim, ele começa escrevendo dizendo assim, né? Um dia vão falar que o Billy Graham morreu. Ele falou, não acreditem. Boa. Não acreditem, né? E aí ele começa a desenvolver um pouco esse assunto, né? Que ele encontrou Cristo, ele passou da morte para a vida, o corpo se tornou mortal, mas ele já passou da morte para a vida. Sim. Então, é muito importante isso. Agora, o mundo, ele tem a tendência de sujar muito a gente, trazer medo, de trazer a gente para uma vida momentânea. Jeremias, quando Deus trouxe ele para a realidade do chamamento, e Deus chama ele para ele entender sobre a vida, ele diz, não, Deus, Jeremias 1:5, Deus diz assim, olha, Jeremias, antes de ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te conheci, a palavra mais correta eu te conheci, e eu te chamei para ser profeta às nações. Você tem uma palavra que vai abalar nações. A sequência do texto, Jeremias está dizendo, não, Deus, eu não sei falar, eu tenho medo, eu sou uma criança, eu sou um chorão. Sim. E Deus falou, não, eu te conheci. Deus está dizendo assim, Jeremias, você veio de mim. A origem é espiritual. Você precisa entender além do mundo natural, além do visível, né? Talvez nós, como cristãos, temos uma coisa muito errada, que nós deixamos o pessoal das trevas, que entende menos de luz, tentar buscar achar luz e falar desses assuntos melhor do que a gente. A gente sempre pensa que caminhar para dentro da luz de Deus é um assunto que não deve de ser falado no cristianismo. É uma mentira isso. É uma mentira, porque quem deveria entender desse assunto somos nós. É isso aí. Porque Deus está dizendo, Jeremias, você veio de mim. E Deus estava dizendo assim, Jeremias, eu sei, eu me relacionei com você espiritualmente. Sim. Então eu sei o que eu coloquei dentro de você. E aí é que eu acho que é importante conhecer através do novo nascimento e depois do novo nascimento conhecer o propósito divino. Sim, talvez Deus tenha falado assim com Jeremias, porque o ventre marca o início da vida natural, exatamente essa vida adâmica caída que nós vivemos. E se Deus falasse talvez um pouco antes, Jeremias não entender, às vezes Deus tem que entrar no nosso quadrado, na nossa mente caída para falar, olha, você começou aqui, mas na verdade começou antes, né? Só pra gente ter uma referência. Exatamente. E não termina também no corpo. Não termina. Não termina, a vida é eterna em nós. Exatamente. Eu lembro, a gente nunca pode fazer heresia, né, das coisas, das experiências, como você fala, né, Grupo? Mas eu lembro de um dia que eu fui dormir, eu tava bem cansada no sábado, e aí sabe quando você pega no sono, mas aí
você ouve algo de Deus e você não sabe se você estava dormindo ou se você já estava acordada. Você fica meio assim, nesse lugar. O povo chama tipo de um sonho espiritual, uma visão espiritual. de um transe, assim, né? O povo fala sobre isso. E aí, eu lembro que essa voz falou assim pra mim, Gruber, você é indestrutível. Eu levei um susto, eu falei, como assim? Eu vou morrer? A gente tem todas essas explicações. E Deus falou, não, desde quando você veio da eternidade, eu permiti você vir de mim da eternidade para cá, só existe 2 caminhos. Ou você vai ficar comigo ou não vai. Exatamente. Mas você não pode se autodestruir, você não pode ser destruída. Eu falei, nossa, gente, como a gente pensa pouco da gente mesmo. Se a gente entendesse a eternidade que Deus colocou em nós, como seríamos mais nobres, como aproveitaríamos muito mais a vida e também o destino eterno de Deus na nossa vida. Nós acho que entendemos muito pouco sobre o tempo, Elô. O tempo, talvez para definir, a gente poderia dizer assim que o tempo é uma sombra da eternidade. Por exemplo, se alguém vê uma sombra de uma pessoa, você pode definir que é uma pessoa. Mas não tem detalhes. Mas exatamente, é só uma sombra daquela pessoa. Então, a vida... O tempo não é uma coisa que Deus está sujeito, o tempo é uma criação. Que as pessoas até dizem às vezes dentro do mundo evangélico, existem algumas frases, né, que se tornam até depois doutrinas quase. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus chega na hora certa. Isso aí é tudo biblicamente é uma heresia, porque Deus ele não está sujeito a tempo. A tempo quem está sujeito, nós. Sim. Então, a vida ela é menor do que o propósito, porque a vida é um tempo que Deus te deu aqui para você, essa vida física, para você desenvolver o propósito. Bom, é uma grande escola, né? É uma escola, você precisa decidir nessa vida física, a vida que Deus deu a mim, Irineu Gruber, deu a Heloísa, Rosa, ao Márcio Gomes, que está aí atrás das câmeras, a você que está ouvindo. Deus te deu aí 70, 80, 90 anos, ela não é tudo, ela é só um tempo para você decidir quem você quer viver na eternidade. Se você teve 70 anos, 80 e não viveu com Deus, por que você vai reclamar que quer viver com Ele na eternidade? E nesse momento eu vou lembrar do nosso querido pastor, que é um ancião da nossa igreja, né, Comunidade Alcance ali em Curitiba, o pastor Francisco. Ele teve uma experiência de arrebatamento e as coisas, ele não falava tudo, porque ele dizia que poderia dar muita polêmica, então ele falava apenas o que estava dentro, que ele encontrava, né, base bíblica. Mas uma vez, numa reunião bem restrita, esse pastor Francisco, ele disse o seguinte, algo bem assustador para nós. Ele disse o seguinte, cada dia que você vive aqui na Terra corresponde a 1000 anos. Então, se você passou um dia inteiro sem falar com Deus, na eternidade você vai passar o quê? 1000 anos sem ver Ele. O povo queria sair correndo no dia que ele levantou. Meu Deus! Eu quero orar. Eu quero orar todo dia, mas é uma lógica, Elô. Porque tem muita gente que só quer ir pro céu, gente. Não quer ir pro inferno, não sei o quê. Mas, na verdade, essa não é a grande questão. A questão é você ir pro céu, mas você fica começar perto a viver de Deus. Aqui, exatamente. Agora, se a gente vive uma vida aqui desregrada, irresponsável, não quer ter uma vida no espírito... Vai chegar no céu, vai ficar pertinho? Olha, queridos, eu acho que não. O Miles Monroe, que morreu, eu gostava muito dele, muito inteligente, um homem de Deus, assim, fala muito sobre reino, mas ele dizia uma coisa, né? Que eu ouvi dele, não sei se isso é a origem dele, mas ele, claro que bate com o hermenêutico da palavra de Deus, que a maior tragédia é quando você não conhece o Senhor. Essa é a maior tragédia. A segunda maior tragédia é quando pessoas conhecem a Deus para a eternidade e não conhecem Deus para o propósito aqui na Terra. Então, para que veio fazer nesse mundo? Exatamente. Você entende? Deus colocou você aqui porque Deus tem um propósito. Vai chegar um dia que Deus precisa chamar você e aí a morte física vem. Então, ela virá. Não adianta. A gente pode, para qualquer um, para branco, negros, ricos, pobres, culturais, não culturais, com gente com escolaridade, gente sem escolaridade, não importa. Gente que frequentou a igreja, que não frequentou, virá para todos. Agora, quando você entende o destino que Deus te deu e cumpre um propósito divino, a morte se torna uma recompensa.
É como, tipo assim, seu pai ou sua mãe física te deixar uma tarefa e você cumpriu a tarefa. Quando eles chegam, você diz, olha, papai, completei, mamãe, completei a tarefa. Dentro de uma simbologia. Como é que é? Zerei o jogo, exatamente, né? Tipo, consegui zerar o jogo. A professora te deu uma tarefa quando você é moço na escola, você terminou a tarefa, completei a tarefa. Quando você não completa, você fica se escondendo. Aí tá errado. Então, com Deus é a mesma coisa. Se você cumpre aquilo que Deus pediu para você fazer na terra, você vai ter prazer de encontrar. Entende? Não é aquela coisa assim, virou uma tragédia, voltando onde nós começamos o assunto. Por isso que o Kent Reagan, talvez dentro do nosso tempo, foi o pastor que melhor celebrou essa questão. Ele disse assim, que no dia da sua morte física, ele não queria chorar, ele queria uma festa, ele pediu uma festa. E é interessante que lá no velório dele, era uma festa mesmo. Os filhos celebraram, fizeram uma festa. Eles obedeceram ele. Obedeceram, então. Porque ele ministrou durante toda a vida isso, que ele estava cumprindo um propósito divino, e quando Deus recolhesse, e o dia que Deus recolheu, ele tinha 80 e poucos anos de idade, ele falou para a esposa dele, faz um café, que eu vou tomar um café, depois eu vou para casa. A esposa estranhou, né? Porque estava dentro da casa. Ele tomou café, sentou na cadeira e partiu. Uau, que então, assim, ele tinha uma consciência, criou essa consciência ao seu redor. Como a Bíblia diz. Entende? Naquele dia era melhor você estar naquele lugar de luta, porque você compreenderia melhor a morte. Por que estão felizes? Né? Por que estão felizes quando esse homem morreu? Porque ele cumpriu o propósito de Deus. Nossa, então, e isso é maravilhoso, porque quando você olha para as pessoas e fala, puxa vida, será que ele obedeceu a Deus, cumpriu? Então, trazer condenação sobre nós? Não. Mas a gente precisa pegar essa luz da palavra de Deus para cumprir um propósito, viver em obediência a Deus. Viver de forma simples, o evangelho de forma simples. Todo dia buscar, quando a gente acorda, pedir que o Espírito Santo dirija a gente, porque agora temos um Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Romanos 8,14 diz, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. É simplesmente acordar de manhã e dizer, Espírito Santo, hoje guia minha vida, eu quero cumprir o propósito de Deus, fala o meu coração. E se você realmente quiser ouvir o Espírito Santo, ele vai falar. Com certeza. Ele é vivo. Ele é vivo. Sem sombra de dúvida. Ele é vivo. Eu lembro de uma vez que Deus usou um profeta para falar que eu ia ter uma experiência também de arrebatamento, assim, e tal. E aí eu nunca tive, assim, uma experiência ainda, acho que possa acontecer, Gruber. Mas eu fico lembrando de um sonho profundo que eu tive, e eu acho que talvez essa experiência, ou parte dela, possa ter acontecido nesse dia. Eu dormi, né, estava do lado do Marcos, deitei e dormi. E eu sonhei que eu tinha sofrido um acidente aéreo, e de repente estava todo em um segundo, eu já estava do lado de fora. E as pessoas passavam correndo, a equipe, as mães, querendo ver a banda, né, se tinha sobrado alguma coisa. E eu tentava falar com elas, eu tentava parar elas, dizendo, não, tá tudo bem, a gente tá vivo. E eu acho que é exatamente isso que a gente vive do outro lado. Quando você realmente passou para o outro lado, a consciência que você tem de você mesmo é a mesma, né? Você é a mesma pessoa, porque Deus não vai fazer você virar uma árvore, Deus não vai fazer você virar um outro ser. Você é quem você é, a imagem e semelhança de Deus, né? A imagem que você carrega hoje é a imagem que você vai ter. E aí eu ficava tentando falar para elas, não, fiquem calmas, mas não tinha mais comunicação. Enfim, o sonho seguiu, teve outros detalhes que não cabem aqui, mas quando eu voltei assim, meu Deus, eu tô dentro desse corpo, eu ainda posso falar com as pessoas, eu ainda posso tocar as pessoas. E eu lembro que naquela semana eu estava muito cansada das viagens, era uma viagem atrás da outra, eu falava, Deus, ministério, não, acho que eu não quero viajar mais. Quando eu tive esse sonho, o senso de propósito de que Deus tinha me dado esse corpo para levar a glória dele, Gruber, claro. Nas cidades. Eu falava, Senhor, me perdoa por ter... Não foi uma tragédia, cansada, né? Eu estava cansada, mas aquele sonho me fez assim...
relembrar que Deus me deu um corpo para levar a presença dele. Gente, a forma que nós tocamos as pessoas nesse mundo é através dos nossos corpos. Como que você vai orar para alguém? Como você vai expulsar um demônio? Como você vai... Jesus vai te usar para curar uma enfermidade? Como que você vai trazer sabedoria? Um Espírito não fala, o Espírito Santo fala através de nós, fala em nós também. E ele fala com as pessoas, mas você entende por que Jesus teve que ter um corpo? Para ele se identificar conosco. Sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparado. E aqui está escrito, ó Deus, o meu nome, né, no livro, como a palavra fala. Então Deus preparou um corpo para Jesus porque sabia que ele era um instrumento, né, de reconciliação. E quando você, em qualquer lugar que você entra, numa casa que você vai, numa igreja que você vai ministrar, vai pregar, você é um sacerdote ambulante. Você é uma casa viva de Deus aonde você vai. Isso revolucionou minha vida. Eu nunca mais reclamei de que eu tinha que pegar um táxi, que eu tinha que pegar um voo, de que eu tinha que ir para outro lugar, porque eu entendi que esse tabernáculo aqui, que por mais que um dia ele vai se desfazer, Deus pode e deve ser glorificado. Nossa, que coisa forte. Eu estou sentindo uma unção de Deus tão forte aqui. Que enquanto nós existirmos, que Jesus seja glorificado. Paulo falava isso. Quer na morte, quer na vida, que Cristo seja glorificado nas nossas vidas, né? Capítulo 5 e capítulo 6 de Romanos, Paulo fala muito de morte, né? Parece que se a gente, quando olha para esse assunto, ele fala muito sobre a morte, pelo pecado entrou a morte, e também fala que por um homem entrou o pecado, que é o primeiro Adão, pelo homem também, que é o segundo Adão, entrou a vida, e depois ele falou pela morte e pelo pecado reinou a injustiça, mas pela graça de Deus, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, reinou a justiça de Deus em nós. E aí Paulo vai falar muito sobre essa questão. Agora, é importante a gente entender como a escolha é importante de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim e falam, pastor, por que Deus me colocou nesse mundo, né? E aí cada um põe seus próprios defeitos, me fez baixinho, me fez isso, me fez aquilo. Por que Deus me colocou nesse tempo? Nesse tempo, por exemplo, de dificuldades, se olhar para o mundo, talvez nenhum lugar, nenhum tempo no mundo teve tanta maldade quanto os dias de hoje, mas na verdade é que dos bilhões de pessoas que viveram e os 7 bilhões ou mais que vivem hoje no mundo, cada pessoa que veio tem uma escolha divina, uma eleição divina, e nenhuma pessoa foi igual e nenhuma é igual no mundo. E isso é uma coisa assim, de uma soberania divina. Incrível. Que não existe duas pessoas iguais no mundo, não existe duas pessoas. E por que Deus escolheu você? Quando você olha para a história bíblica, Deus podia ter botado você com Davi, com o rei Davi naquele tempo, podia ter botado você com Abraão, com José, mas por que Deus não escolheu? Poderia dizer, não, por que Deus não me colocou lá do lado do salmista Davi, sei lá, ser um soldado com ele? Porque naquele tempo Deus preparou Davi para aquele tempo. Para esse tempo hoje, agora, dessa maldade, nessa condição do mundo, Deus preparou você. Aleluia. A pessoa Aleluia. Única que Deus preparou para ser um vencedor. Glória sobre todas as coisas, incluindo essa questão da eternidade sem Deus. Deus trouxe você porque esse tempo você teria uma luz de Deus. E essa experiência com Jesus é importante, Elô. Porque às vezes a gente diz, eu encontrei Jesus. A gente não encontrou Jesus, a gente estava nas trevas. Jesus é que encontrou, Ele é a luz do mundo. Sim. E Ele sempre vai dar uma oportunidade para as pessoas, vai se revelar às pessoas. Ninguém vai chegar um dia e dizer assim, Deus não conheci. De alguma forma Deus se mostrou a ele. Sim. Então, o importante, nós estamos falando sobre esse assunto, não é para atormentar ninguém aqui, né? Mas para que a gente conheça a verdade sobre esse assunto. É preciso falar. E é preciso falar, e é preciso a gente conhecer. Eu hoje acho assim, e eu falo às vezes como cristão, gente. Quando eu falo sobre morte, dou uma regalada no olho, assim, é um susto, parece que é uma coisa que não vai acontecer. Mas a morte para um cristão, ele é uma recompensa, ou deveria ser uma recompensa. Amém. Então, de a gente ter cumprido um propósito divino. E quando eu lembro da minha mãe,
minha mãe foi uma mulher assim exemplar claro que todo ser humano tem defeito, mas assim eu não posso enumerar defeitos da minha mãe. E é interessante que eu fui visitar ela um pouquinho antes dela falecer, e ela já estava assim nos últimos momentos de vida. Como eu ia ir para os Estados Unidos, depois eu ia voltar para o Brasil e ia já para a África, ficar um período de 30 dias com cruzadas na África. E eu falei para minha mãe, olha mãe, talvez eu não veja mais a senhora aqui. Eu vou chegar nos Estados Unidos, vou ficar uns dias lá, e depois ela morava no interior do Mato Grosso do Sul, eu chego no Brasil e embarco para a África já, e vou ficar um tempo lá. Ela olhou para mim e sorriu e disse assim, filho, vai, foi para isso que Deus te chamou. Ai, que lindo. E exatamente isso que aconteceu. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu cheguei no aeroporto, estava colocando minhas malas no guichê de uma companhia africana, eu recebi o telefonema que ela havia partido. Mas a coisa que mais me marcou foi estar uma tarde com ela. Ela olhou para mim e disse assim, sabe meu filho, eu estou com saudade do céu. Então, eu fico imaginando como que alguém poderia dizer uma coisa assim, um lugar que ela nunca foi fisicamente. Como que uma pessoa pode ter saudade de uma coisa que ela nunca viveu fisicamente, mas espiritualmente ela sempre caminhou com Deus. Que lindo, cara. Espiritualmente ela sempre caminhou com Deus. Então o que ela estava entendendo? Que aquele corpo físico que ia morrer ia ser uma redenção, libertação para ela. Sim. Ela ia encontrar para sempre, com tudo aquilo que ela acreditou, por tudo aquilo que ela orou durante os seus 50 anos, 60 de cristã que ela foi, por todas as pessoas que ela pregou o evangelho, que um dia vão estar na eternidade, por todas as pessoas que ela orou, por todo o dinheiro que ela investiu na obra, tudo aquilo que ela mais acreditou na vida, ela viveu intensamente isso. Então eu acho assim, esse poder de a gente viver intensamente o céu aqui na terra, também elimina da gente o medo da morte. Com certeza. Que aí você já está vivendo assim, tipo, com os pés na terra, mas a cabeça está no céu. Com certeza. O coração já está no céu. Então, é maravilhoso isso. Não sei se quer falar mais alguma coisa ainda, Lô, para nós dar. Acho que deu aqui já uma hora aqui. A gente pode... É isso aí, esse assunto é inesgotável e pode ter uma segunda conversa depois. Exatamente, muita sobre coisa esse pra assunto falar. aí, né? Mas é isso, gente. Gente, muito bom. Bom estar com vocês aqui. Olha, esse assunto é muito bom. Se vocês depois gostariam demais que a gente falasse mais sobre esse assunto, façam perguntas aí, provavelmente vai estar nas plataformas aí da Heloísa e na minha plataforma, essa live, essa nossa conversa aqui sobre esse assunto. Mas uma coisa eu digo para você, busque cada dia mais uma experiência com Jesus. Amém. Busque cada dia mais uma experiência com Jesus, esse é o mais importante. Não busque viver o último momento da vida, achar uma sentença, uma frase para isso, não. Viva uma vida com Deus e quando chegar a sua hora você vai entender que a morte é uma redenção. Gente, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.